Gabriel Gomes inquire magoado. Os paulistas falaram mal de nordestinos por anos por fugirem de secas. E agora com essa seca em Sampa, os paulistas ainda falam mal de nós? Gabriel, em primeiro lugar, a parte do falar mal eu vou comentar daqui a pouco. Primeiro eu quero falar da parte da seca. A seca! São Paulo está vivendo uma seca. No fim a gente choraminga um pouco de barriga cheia, né? A gente pode até falar de uma seca neste momento em São Paulo se não estiver falando com vocês. Porque vai falar de seca com o nordestino, aí chega a ser uma vergonha, né? Não tem nem comparação com o que vocês passaram por todos esses anos, por toda uma vida, e o que passa ainda hoje em algumas regiões do Nordeste, por causa de alguns descasos e por causa de algumas ideias erradas, né? Não tem comparação o que vocês passam aí com o que a gente está passando aqui. Porque, veja bem, tá falando em seca, é verdade. Há muitos meses não chove na cidade de São Paulo, as represas, os reservatórios de água estão ficando vazios, alguns já foram para reserva mesmo, foram buscar lá no fundo, né? Não tem mais. Mas, veja bem, eu moro na Barra Funda, pertinho do centro da cidade, tá? Miolão de São Paulo mesmo, certo? Eu sei que tá havendo um problema na água em São Paulo, porque eu leio na internet, porque eu vejo noticiários na televisão, eu vejo no jornal, então eu sei que o problema está acontecendo. Mas na minha casa isso não chegou até hoje. E assim são milhares de casas na cidade. Então não dá pra gente dizer, a seca em São Paulo. Não tem comparação, a gente tinha que medir bem as palavras antes de falar em seca. Basta chover, acabou o problema. Essa que é a verdade. Existe um exacerbamento, difícil falar essa palavra, hein? Um exacerbamento das coisas, porque é um momento político, época de eleição, claro, estamos com um problema de água, mas esse problema ele não é amplificável, ele é comentado a toda hora para ver se põe a culpa em alguém. A culpa é da chuva que não vem. A hora que vier a chuva, o problema acaba. Agora, aquela parte de falar mal, não é falar mal, né, Gabriel? Aí é aquela história de piada. Paulistas fazem piadas com nordestinos, nordestinos fazem piada com paulistas, com gaúchos, fazem piada entre eles mesmos, né? O cearense brinca, faz gozação do pernambucano, o pernambucano faz gozação do, sei lá, do alagoano, e assim vai. Todo mundo faz gozação com o gaúcho, o paulista faz piada do carioca, o carioca faz muita gozação com o paulista, ninguém faz gozação com o mato-grossense, mas o mato-grossense deve fazer gozação com todo mundo, porque ele tá meio tranquilo ali na dele por enquanto. Todos os brasileiros fazem milhões de piadas e provocações com argentinos, né? Outros países fazem piadas do Brasil. A Alemanha faz muita piada do Brasil, mas não precisava fazer 7 piadas contra uma, né? Não tinha essa necessidade. Mas lá, passa. Então, essas brincadeiras, essas piadas, essas gozações, às vezes elas exageram um pouco e caem na área da agressão ou da ofensa. Aí eu lamento, eu sinto muito, mas não tem a ver com a história da seca, tá, Gabriel? A seca não é uma coisa para se falar mal do camarada que sofre da seca ou fazer muita piada sobre a seca, porque a seca é uma coisa triste, uma coisa trágica e uma coisa que destrói vidas. Tem que ser resolvida um dia, uma hora, talvez alguém realmente se preocupe em resolver isso aí do seu lado. Aqui do nosso lado, usa-se a palavra seca, mas a gente devia ter vergonha de usar essa palavra, pelo menos quando falar com o nordestino. A gente ainda não viu seca.